Bom, eu quero trazer uma palavra para vocês hoje. Na verdade, eu começo hoje a falar uma série de mensagens que tem por tema a força que me mantém de pé. A partir de hoje, durante todos os cultos, eu vou estar falando da capacidade de muitos líderes bíblicos, personagens bíblicos, de sobreviver às adversidades. Eu comecei a ler um livro do Drummond Lacerda, que tem por tema, por título, Fora do Alcance das Crianças, e esse livro traz como uma tônica central que as coisas grandes e expressivas da nossa vida estão nos aguardando crescermos. Está esperando, é como aquele pai ou aquele avô que pegou um pouquinho do recurso todos os meses e depositou numa caderneta de poupança, para que seu filho ou seu neto, ou quem quer que seja, quando fosse maior de idade, tivesse recursos. Aqueles recursos estavam sendo preparados ao longo de anos e anos, para que aquela pessoa, aquele indivíduo, quando crescesse, quando tivesse a maior idade, ele então estivesse apto para tomar posse daquilo que foi preparado ao longo de um bom período de sua vida. Da mesma forma, nós entendemos, e eu gostei muito dessa tônica do livro Fora do Alcance das Crianças. Aliás, gostaria de recomendar uma leitura rápida, mas muito boa. Eu queria falar com vocês que Deus também trabalha desta forma. Muitas coisas que gostaríamos de viver, muitas coisas que Deus preparou para nós, pois a Bíblia diz que tudo estava preparado antes da fundação do mundo. O sangue de Cristo já era reconhecido ou conhecido antes da fundação do mundo, diz 1 Pedro, mas muitas coisas que não vivemos porque não temos maturidade. Deus está nos aguardando, crescermos e não nos tornarmos maior dos 18, dos 21, mas amadurecer a nossa mente para que possamos deixar de ser crianças e termos acesso àquilo que Deus tem a nos oferecer. A grande virtude, e é isso que eu quero, essa tônica que eu quero tomar com você, está no nosso poder de recuperação. O que vamos fazer após uma queda, além de chorar pela dor do acontecido? Como é que nós vamos nos comportar? Essa tônica de dizer a força que me mantém de pé tem por propósito mostrar alguns personagens bíblicos, pois quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos muitas pessoas ou muitos homens com algumas virtudes. Abraão com a sua fé, nós olhamos para Davi e olhamos sua valentia e sua adoração, Sansão, a sua força. Nós olhamos para Salomão e vemos sua sabedoria, mas todos eles tinham seus pontos fracos. Quando nós olhamos para Abraão, nós vemos o medo que ele tem ao chegar no Egito com sua bela esposa. Quando nós olhamos Davi, vemos a dificuldade que ele teve de se deparar com algo que não era para ele e acabar ultrapassando os limites. Quando nós olhamos Sansão, nós vemos no que ele se meteu. Nós vemos Salomão se casando com diversas mulheres e levando a idolatria para dentro do território de Israel. Então, baseado em Davi, Abraão, Sansão e Salomão, nós podemos identificar uma coisa que eu acho que já vale a pena observar. Nós também temos o nosso ponto fraco. Descubra qual é o seu, e isso vai te facilitar bastante nesse processo de crescimento. Aprenda que, mais que um ponto fraco, existe um ambiente em que esse ponto fraco aflora com mais facilidade. Então, mais que o ponto fraco, eu já sei onde eu sou fraco. Isso é muito importante. Mas é muito importante também você saber se existe um ambiente onde isso se manifesta ou se aflora, onde essa tentação
consegue ficar maior que você, ok? Isso pode acontecer, por exemplo, num bar, isso pode acontecer, por exemplo, numa rede social, isso pode acontecer com você na ociosidade, como pegou Davi, o tempo que os reis iam à guerra, ele estava ocioso nos corredores do palácio. Nós podemos verificar que algumas pessoas enfrentarão ambientes sozinhos. Se ficar sozinho, se masturba. Se ficar sozinho, vê pornografia. Se ficar sozinho, sempre a solidão, às vezes, ela não é o seu ponto fraco. Ela é o ambiente onde o seu ponto fraco se manifesta. Conhecer o seu ponto fraco é importante, mas entender e fazer a leitura de onde ele se manifesta com mais facilidade também é muito importante. Ou seja, também tem aqueles que, se estiverem sozinhos, vão bem, mas basta se misturar com determinadas pessoas que aí as coisas começam a se complicar. Ou seja, enquanto uns são ou enfrentam seu ambiente de dificuldade de forma solitária, outros com determinadas pessoas que não deveriam fazer parte de sua vida. Tem pessoas que vão ter problema em ambientes de rejeição, de indiferença. Onde é que a sua dificuldade ou o seu ponto fraco se manifesta? Observe isso, e isso vai te ajudar bastante. Hoje eu quero olhar um texto com vocês no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12, um texto que lemos alguns dias atrás, nessa campanha dos 6 dias, e eu já falei ele para a igreja, mas hoje esse texto me saltou pela recuperação de Davi, pela maneira que ele conseguiu se recuperar, sabe? É a tal da resiliência, aquela capacidade. Pensa uma almofada, quando você senta em cima dela e ela perde toda a sua forma, ela amassa, ela enruga, ela dobra, mas basta você sair de cima da almofada, que se a densidade de sua espuma ainda estiver correta e firme, apesar de todo o peso, de toda a pressão que ela recebeu, ela vai voltar para o tamanho normal, para a forma normal. Essa é a grande faceta da vida. Depois de uma situação como essa, econômica, de saúde, de toda essa pressão emocional que estamos vivendo, nos apertando, você liga a televisão, morreram tantos, os dados estão aqui, a situação está difícil, amanhã é segunda-feira, a pressão, será que a empresa vai me demitir? E os meus recursos, e como funciona, as igrejas fechadas, a estrutura, e como é que eu vou sobreviver a todo esse aperto quando tudo isso passar? Pasme você. Muitas pessoas, no fim dessa história, não ficaram nem para ver o desfecho. Tiraram sua própria vida, se embotaram em meio a depressões, a síndrome do pânico. Ou seja, entender de onde vem a nossa fé, de onde vem a nossa força, é muito importante. Então eu quero usar um texto, ou um versículo apenas, inicialmente, o verso 20, 2 Samuel, capítulo 12, verso 20, diz assim: Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e o adorou, depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram comida diante dele, ele comeu. Somente aí, o verso 20. Feche seus olhos e eu quero orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. E talvez a distância seja um obstáculo, talvez na casa dos teus filhos as crianças estejam correndo, outros aparelhos estejam ligados, mas em nome de Jesus, eu quero repreender agora toda distração, tudo aquilo que não provém de ti, ó Deus. Nós temos recebido aí as informações e a solicitação de pessoas se convertendo durante o nosso culto online. Por isso, Pai, nós queremos direcionar agora por cada lar, seja num tablet, seja num smartphone,
seja numa Smart TV ou em qualquer outro equipamento, que a presença do teu Espírito esteja em cada lar. Repreendemos todo o mal, tudo aquilo que não provém de ti, e que os teus anjos estejam acampados lá agora, e que o Senhor possa estar falando em cada coração, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria conversar com você e mostrar que o filho de Davi está doente, e quem alertou que essa doença iria acometê-lo foi Deus através do profeta Natã. A doença, segundo a profecia ou a palavra de Natã, ela vai resultar em morte. E como o menino ainda não morreu, Davi não fica quieto. Davi é alguém preparado para resolver problemas. Davi é alguém preparado para entrar em embate. Então, se o menino está vivo, ele vai falar com Deus. Porque se tem alguém que conhecia o endereço de Deus, esse alguém era Davi. Ele sabia quem Deus era, a misericórdia do Senhor. Aliás, ele sabia quem ele era antes de Deus entrar na vida dele como entrou, e quem ele se tornou, o filho mais novo da casa de Jessé, se tornar o rei de Israel. Davi conhecia o poder de seu Deus. Ele não vai deixar, ele não vai entregar os pontos, ele vai falar com Deus. E durante 7 dias, Davi, então, ele está falando com Deus, ele está conversando com Deus, ele está pedindo a Deus que haja em seu favor e que cure o seu filho. Apesar dele saber que já havia uma palavra de morte vinda de Deus, que não é homem para que minta, que não é filho do homem para que se arrependa, Davi é valente o suficiente para ficar ali orando e pedindo a misericórdia de Deus. Bom, ele está na presença de Deus, o texto diz isso, ao contrário do Novo Testamento, né? A presença e o mover de Deus no Velho Testamento é bem restrito. E Davi está naquele ambiente. E talvez todos nós vamos esperar que desse desfecho, um homem com tanta fé e que fez tanta coisa vai ver seu filho ressuscitado, como a viúva de Naim, como o Jairo, chefe da sinagoga, a história como um menino que cai de uma janela, e tantas outras histórias, até mesmo no Velho Testamento, o filho da viúva de Sarepta com Elias. Quando olhamos para tudo isso, nós descobrimos que na busca de Davi, ou Davi busca a Deus pela saúde de seu filho, mas sai dessa busca com força suficiente para prosseguir a vida com o filho morto. Olha o que ele foi buscar. Ele vai para a presença de Deus para que seu filho não morra, mas sai de lá com força suficiente para prosseguir a vida, mesmo com seu filho morto. Parece que ele não conseguiu êxito naquilo que estava buscando, porque nós precisamos aprender, e esse é o grande crescimento. Nem sempre, quando saímos da presença de Deus, né? Isso é uma figura de linguagem, porque Deus está em todo lugar e não pode, não tem como sair da presença dele, é uma força de expressão, mas quando ele sai dali, o filho está morto. Essa história vai terminar com o menino morto e nós vamos ver as decisões que ele toma. Mas ele sai dali com força suficiente, porque talvez desse hospital, onde hoje você está com um ente querido, você não vai sair daí com ele vivo. Talvez ele vai morrer nessa situação. Mas você vai sair daí fortalecido em Deus para prosseguir a sua vida, mesmo perdendo alguém que amava tanto. Talvez você vai perder amanhã ou esta semana um emprego de 20 anos que te deu tanta estabilidade. E você vai orar e tem orado para não perder o emprego. Mas você vai perder o emprego. Isso pode acontecer. Mas em Deus você vai conseguir força para superar este momento de adversidade. Ver lá na frente uma nova porta aberta. Porque diante de Deus nós saímos mais do que vencedores. O que nós precisamos é amadurecer, é entender que nem sempre a vitória virá no modelo que nós esperamos, ou da maneira que nós esperamos. Quando Naamã chega na casa de Eliseu, ele tem uma expectativa do que vai acontecer. Mas o que ele queria era ficar curado. Se fosse no Rio Jordão, com um pouco de azeite ungido, com uma oração vinda direto de Deus, esfregando cuspe ou saliva
como fez Jesus para curar o cego. Não interessa. O que ele queria era ser curado. Mas quando o modelo de Naamã não é correspondido, ele deseja virar as costas e ir embora. Aprenda que a maturidade que nos leva para Deus deve nos fazer também entender que Ele é o Senhor de todas as coisas. E se você concorda, gosta ou não gosta do modelo que Ele resolveu fazer, isso é um problema seu e não dele. Tenha maturidade o suficiente para entender que Ele é bom, está no controle de todas as coisas e nos dará força para prosseguir nessa história. Mas preste atenção que quando Davi recebe a notícia de que o filho morreu, suas vestes são de saco. A roupa de Davi era uma roupa de clamor. Provavelmente há nele um pouco de cinza, porque esse era o costume, essa era a tradição daquele povo, quando estava num ambiente de desespero, algo em última instância. Então Davi vestiu vestes de dores, de clamor, ele está sujo de cinza, ele está em jejum durante 7 dias, ele não come, ele não toma banho, ele não quer conversar com ninguém, porque ele está aguardando o desfecho que ele espera tanto, é a misericórdia de Deus, e que seu filho saia dessa situação vivo. Mas quando ele olha para a porta do local, e ele olha o semblante dos homens que estavam fazendo sua segurança, ele olha que tudo indica que o menino morreu. A última coisa que Davi gostaria de ouvir era: morreu. Mas ele está aqui e os homens lá na porta. E Davi não tem medo de perguntar aquilo que ele não deseja ouvir. Olha bem, muitas pessoas, mediante a algo que, se ele descobrir que é verdade, vai feri-lo, as pessoas, para evitar a dor do ferimento, resolvem não perguntar. Notei que meu filho está diferente, parece que está drogado, mas eu não vou perguntar se ele está usando drogas. Olhei, e ele está com um comportamento afeminado, ou ela com um comportamento masculinizado, mas eu não vou perguntar, porque perguntar pode ser que ele responda: realmente eu estou me drogando, realmente eu estou caminhando para a homossexualidade, realmente eu tenho um amante, realmente eu não amo mais você, realmente. Pessoas, muitas vezes, elas fogem quando sabem que tem um problema. Davi, ele olha para a porta e ele sabe que parece que seu filho morreu, ele espera que isso seja apenas uma impressão, mas ele olha para a porta e diz aos homens: o meu filho morreu. Essa é uma grande lição, que se você tem meios para resolver o problema ou não, se o problema existe, não finja, não negligencie. Mas eu não sei como eu vou tratar. Se ela me disser que não me ama mais, como é que eu vou viver sem minha esposa? Pergunte se ela te ama. Se há essa desconfiança, pergunte. E se ela disser que não, aí você vai lá falar com Deus. Mas não fique negligenciando, seja o que for, porque isso vai se potencializar e vai destruir você. Davi olha para a porta e diz: meu filho morreu. E aí alguém disse: morreu. Quando a notícia chega a ele, o que ele lutou tanto para que não acontecesse, aconteceu. E agora? Agora é hora de chorar, agora é hora de lastimar, agora é hora de falar mal de Deus. Por que Deus deixou isso acontecer? Porque o texto diz que quando Davi recebe o impacto da notícia, ele faz o oposto do que a maioria das pessoas faria. Ele se levanta. Enquanto todos ficariam prostrados, todos ficariam desanimados, ele se coloca de pé. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, eu não sei se você perdeu uma batalha, mas eu quero te dar uma notícia: ficar prostrado pode até ser algo positivo por alguns dias. Por exemplo, morreu um ente querido seu, a Bíblia diz: se alguém morrer
E ninguém chorar pelo morto, é melhor que ele fosse um aborto. É melhor que ele não tivesse nascido. Então, nós precisamos respeitar o luto, certo? E a dor da perda do que for. Você perdeu o seu emprego, vai chorar por ele por uma semana? Tá joia? Era um ambiente de trabalho que você estava acostumado, você interagia, era um ciclo de amizade, era um bom salário, era uma estrutura. O que que é? Era uma casa que era grande, dava para você pagar, certo? E tinha toda uma estrutura. O que é que você perdeu? Seja o que for que você perdeu, você tem todo o direito de usar um tempo da sua vida para chorar pelo perdido. Primeiro, porque isso demonstra que há valor, que você sabe valorizar as coisas. Sejam pessoas, sejam animais, sejam objetos, ok? Todos eles, quando saem da sua vida, ele te dá o direito de sentir que partiu. Até pessoas ruins, quando saem da nossa vida, mesmo sendo ruins, às vezes deixam sentimentos bons. Então, se você vai chorar uma semana, tá joia, porque perdeu o emprego, show de bola. Agora, se você quer chorar um ano, aí vai ser difícil. Se você quer chorar um mês, 2, porque perdeu um ente querido, tá joia. Se você quer continuar até um pouco triste, introvertido, um pouco mais de tempo, também tá bom. Quem sou eu para determinar o tamanho de sua perda e de sua dor? Eu só preciso dizer que a sua vida continua. E você precisa aprender a se levantar. Quando tudo diria para você, fique prostrado, levante-se. Levante-se. Não esqueça o tema da mensagem, ok? A força que me mantém de pé. A Bíblia diz que a vara e o cajado do Senhor é o que me consola. Então, se não dá para ficar de pé sozinho, vamos segurar. Aí, vamos usar essa vara aqui como uma figura de apoio. Vamos usar esse cajado aqui como um terceiro, como um tripé. Agora, além dos meus 2, ainda tem um ponto de apoio que me mantém seguro. Então, a primeira coisa que Davi me mostra é: levante-se. Você está escutando essa enxurrada de informações negativas, está depressivo, não quer dar a mão para ninguém, está achando que vai morrer. Pois é, que está na hora de se posicionar, pelo amor de Deus. Levante-se, levante-se. Desliga-se, desculpe o que eu vou falar agora, talvez eu vou ofender alguma, mas eu preciso falar. Desliga essa porcaria, certo? Desses jornais, telejornais, não estou falando de todo, estou falando daqueles que são ruins, tá bom? Que coloca pânico em todo mundo, está morrendo fulano ali, já morreu o outro lá, e o outro ali vai morrer amanhã, e o emprego fechou ali, e o outro vai fechar depois, e agora, o fim do mundo, Jesus está voltando, oh meu Deus do céu. Imagine a peste negra, pensa, 1/4 da população da Europa foi dizimada no século XIV, o pessoal também não pensou que Jesus estava voltando? Então calma, agora se você está sem Jesus, fique esperto, porque ele falou que voltaria a qualquer momento. Pastor, não acredito no céu e no inferno. Legal, para ir para o inferno não precisa de fé. Fé é uma exigência do céu. Você chega lá e fala para o Satanás, nem acreditava em tu. Ele vai falar, legal, amigo, chega aí, prazer. Certo? Senta nessa cadeira pegando fogo que eu já vou te atender. Então, é uma decisão sua, é um posicionamento seu. Entenda, levante-se, aconteça o que acontecer. Agora, preste atenção na próxima etapa dessa história. Lavou-se. Ele levanta e toma um banho. Toma um banho porque ele está cheio de cinza, ele está com roupa suja, 7 dias que não toma banho. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer que tem gente que até levanta, mas não toma banho, não tira a catinga da derrota, sabe? Fica pessimista, negativista. Sabe? Se decepcionou com o homem, nunca mais eu quero homem, nunca mais eu vou me casar, perdeu um filho, nunca mais eu quero ter filho. Entende? Tem gente que ele até se levanta, mas ele não toma banho, ele não tira o cheiro da derrota anterior. Às vezes, para prosseguir, nós precisamos tirar essas cinzas, sabe? Tirar, e não é lavar o corpo não, viu? É lavar a mente, lavar as memórias, certo? Para que você consiga prosseguir. Então, ele se levanta, mas toma um banho. Então, vai aqui uma dica para você que está em casa. Vá tomar banho.
Vá lavar a sua mente, vá lavar as suas memórias dessas dores, dessas perdas, dessas crises que você está enfrentando, certo? Terceira coisa, ele, deixa eu pegar no verso 20 aqui, ungiu-se em umas traduções, em outras, perfumou-se. Me parece que, mesmo com a água, ela não é suficiente para tirar o cheiro. E você sabe muito bem disso, né? Às vezes, você toma seu banhozinho, mas se não colocar um desodorante, o negócio fica difícil. Às vezes, não para você, mas para quem vai estar perto de você. Certo? Perfumou-se. Entende? Às vezes, para você tirar esse cheiro ruim, tem que botar um perfume. Por quê? Porque o perfume ele não tira só o cheiro ruim. A água tira o cheiro ruim, mas não deixa cheiro nenhum. Certo? É inodoro. Então, a água ela é capaz de tirar a sujeira e até um pouco do cheiro ruim, mas ela não pode te dar um bom cheiro. Então, perfume-se. O que é isso, pastor? Perfumar-se. Leve para a sua mente coisas que vão te alegrar, que vão te animar. Traga para a sua mente, a Bíblia diz, eu devo trazer à memória aquilo que me traz esperança, mas eu só posso trazer à memória as coisas que me trazem esperança se eu tiver colocado na memória coisas que me dão esperança. Por que pessoas não conseguem trazer à memória e ter esperanças? Porque elas não colocaram nada ali, não perfumaram. Vai ler a Bíblia, certo? Vai ler os desafios de homens cercados que viram a vitória, de mulheres que estavam sofrendo e viram a providência de Deus, de um mar se abrindo, homens andando sobre as águas, milagres acontecendo. Vai ver as promessas de um céu com rua de ouro, para onde nós vamos viver eternamente. Lá não tem choro, lá não tem dor, certo? Lá não tem dívida, lá não tem sogra, lá não tem nada. Coloque essas coisas brincando, se divertindo, para que você tenha depois como acessar. Qual é o grande problema? O grande problema é que a mente de muitas pessoas, elas não têm registros bons, então não tem como.